todos, sejam novamente muito bem-vindos em mais um Educar para Transformar aqui da nossa TV Humana. Toda semana levando para vocês muito conhecimento e entretenimento com muitas pessoas que vão agregar para nossa vida e para as nossas discussões também. Gente, essa semana estou trazendo para vocês uma discussão relacionada também à saúde, que já deu para entender que esse é um assunto que eu adoro tratar aqui no meu programa. E o assunto, gente, está relacionado a uma prática que alguns falam, será que é uma prática esportiva? Sim, alguém já ouviu falar em Pilates? Acho que o nome está bem na moda, mas muita gente não sabe o que é. Pilates é uma ginástica? Pilates é um relaxamento? Afinal, o que é Pilates? E para tratar desse assunto, eu trouxe aqui uma profissional da educação física, especialista em Pilates clássico, Natália Maria Zampronha. Ai, Nath, que gostoso ter você aqui. Fico muito feliz de estar aqui, Gil. Obrigada pelo convite. Convite que estará sempre estendido para você, tá? Porque só trago pessoas aqui, Nath, que trazem para nós muito conhecimento, discussão e que levam para as pessoas algum assunto para fazer a diferença. Mas, Nath, primeiro para o pessoal conhecer quem é você, conta um pouquinho do teu percurso, porque hoje você é profissional da educação física, professora e especialista em Pilates. Seu mundo sempre girou em torno da saúde, com a questão do esporte, por vezes, porque por ser profissional da educação física, você também tem essa relação. Conta aí seu percurso enquanto profissional aí. Bom, estamos em 2023, é uma longa trajetória. Nossa, eu imagino. Eu fiz educação física por afinidade aos esportes, sempre pratiquei esportes. E dentro da educação física eu experimentei várias áreas. Natação, vôlei, o próprio vôlei, que eu joguei bastante. Trabalhei em academia, trabalhei com diversas áreas, assim. Até que no comecinho eu estava meio decepcionada com a educação física. É mesmo, Nath? Por conta do retorno financeiro, que estava meio difícil. Aí eu falei assim, vou tentar fazer esse curso de Pilates. Era meu último investimento na área. Você tá de brincadeira? Sério. E aí eu tô lá até hoje. Faz 11 anos. Meu Deus do céu, 11 anos. 11 anos. Eu também trabalho como personal trainer, né? Dentro dessa minha história aí eu conheci algumas pessoas maravilhosas dentro do treinamento funcional integrado, inclusive meu marido. Então, também é da área. Ele também é da área. Então, mas eu já estava dentro do Pilates quando isso aconteceu, né? Então, junto com o Pilates entrou essa parte e uma coisa complementa a outra. Assim. Complementa, né? Então, é engraçado ouvir da Natália, gente, que ela não esteve sempre ligada ao Pilates, no caso, porque, para quem conhece a Natália, e vocês vão ver o contato dela, vai passar aí, a gente percebe o dia a dia da Natália. Natália, que é mãe, gente, sim, ela é mãe de 2 crianças. Tem pessoas que dormem no formol, Natália é uma delas. Não, porque realmente tem 2 crianças, a Areta e a Micaela. Quantos anos elas têm? Micaela acabou de fazer 4 anos. Meu Deus! E a Areta tem 7 meses. Olha, 7 meses! E ela está assim, essa beldade. Então, assim, o que é bacana é encontrar um profissional como a Natália, a prática do que ela fala, do que ela propaga as ideias no dia a dia dela. E na internet, nas mídias sociais, a Nath coloca. Então, ela põe um pouquinho desse olhar que o Pilates traz, porque o Pilates ele traz muito pra gente do pensar sobre a saúde. Mas já que nós vamos entrar nesse assunto, Nath, vamos ao tema do programa. Afinal, o que é Pilates? Vamos lá. Pilates, o pessoal olha assim e fala, deve ser aquela senhorinha alongando na academia, né? Geralmente, já ouvi muito, preciso de Pilates para alongar. Pilates, ele é um método, né? Ela é uma metodologia, é uma atividade física, me enganei. Tá? Não, mas fica tranquila, porque eu acho que quando você fala método, isso tá no programa, viu? Vocês vão ler método aí, o pessoal vai falar, o que é método? Método vem de metodologia, de como você realizar algo. No caso do Pilates, isso que você fala, parece até que você tá falando de mim, porque quando eu comecei a pensar no Pilates, para trazer um profissional para cá, porque de tanto que me pediam, eu pensava, será que é para esticar o corpo? Será que é... Sabe por quê, Nath? Eu frequento academia e eu não entendo exatamente o que é. Se é só para o objetivo principal do Pilates, é para um alongamento ou para fortalecimento.
Porque esta pessoa aqui é extremamente forte, tá? É. A gente percebe em tudo que você põe. Mas o que seria o objetivo principal do Pilates? É para alongar? Ele é um método de condicionamento físico. Ah, método de... Tá. Nossa, então... Então ele trabalha... um condicionamento físico, um trabalho global. Então o negócio é... A parte que ele não trabalha é a parte aeróbica, a parte cardiovascular. Certo. Né? Assim, especificamente. Então ele trabalha alongamento, sim, ele trabalha mobilidade. Vamos fazer um resumo. Alongamento a gente pensa em muscular. Mobilidade a gente pensa em articular. Articular, joelho, cotovelo, ombro, coluna, né? Vértebra. Então tem isso. E tem a parte de fortalecimento também. Força. Né? E que é... Eu já vou destrinchar, tá bom? Não, perfeito, manda bala. Se a gente pensa no corpo humano, se a gente fizer um corte assim no meio, temos os ossos, o esqueleto, temos a musculatura mais profunda, que ficam perto dos ossos. E tem as musculaturas, aí a gente é feito de camadas, né? E tem as musculaturas mais externas. Que é a que a gente vê, mas essa outra musculatura que você falou fica mais profunda. Algumas vêm do fundo, vêm dos ossos para o externo, né? Enfim, mas o que é legal do Pilates? Ele trabalha mais essa musculatura profunda. Nossa, eu não sabia. Por isso que ele é tão permanente. Nossa, isso é seríssimo, gente. Por isso que faz tão bem para postura. Pilates e postura, assim, a gente não separa uma coisa da outra. Sim, e é engraçado, a gente, hoje em dia, pós-pandemia, a gente ainda está um pouquinho nela, mas muita gente começou a trabalhar em casa, né? E a nossa postura, vocês sabem bem, né? Nosso público aqui é formado muita gente que utiliza as telas para trabalhar ou para se entreter, mas assim como o mundo todo, né, gente? E a postura da gente, ao ficar sentado, você começa até certinho. Depois você vai caindo. Vai cedendo. Vai cedendo. E o Pilates, então, ele traz esse resgate, talvez até desse fortalecimento desse músculo mais interno. Isso. Ele te ajuda a sustentar. A gente fala, eu fico retinho e eu canso. Ficar reto cansa. Ficar reto dói. Assim, porque você não está treinado para isso. Entendeu? A partir do momento que você treina essa musculatura, você consegue sustentar a tua postura melhor. Nossa, que perfeito! Se você sustenta a tua postura, né, como ela deve ser, sim, a gente foi feito para ficar alinhado em pé, você mantém a saúde dos teus ossos, da tua coluna, porque tudo flui. Nossa, tudo flui. Posso falar um exemplo? Perfeito, rapidão? Perfeito. Você está sentada assim, né? Tô toda torta, tô confortável, em mim vai doer daqui a pouco. A gente acaba comprimindo, inclusive, órgãos. Nossa, mas isso é bem sério. Além da sobrecarga ali nas articulações da coluna, tal, gera uma série de tensões. Então, se eu estou alinhada, olha o espaço que eu dou para os meus órgãos internos. Nossa, perfeito. O sangue circula, eles funcionam do jeito que tem que ser, entendeu? Nossa, e Natália, uma coisa também, né, a gente, no mundo, a gente percebe muito as crianças hoje em dia, não que antigamente não fosse, porque sempre teve a criança do sofá, né, que fica mais tempo no sofá. Mas hoje, nós temos um atrativo muito grande, que é, logicamente, a televisão, que muitas vezes propaga o que está no computador, para crianças de série e tal, é o videogame. Então, um atrativo para a criança ficar no sofá é muito grande. Essa postura que você acabou de mostrar é a postura que muitas crianças e alunos, porque eu também sou professora, e alunos ficam. E a gente precisa ter esse olhar e estar atento. Então, quer dizer, as mães podem, de repente, levar os seus filhos para a prática do Pilates, já aproveitando para qual é o público do Pilates? Vamos lá, o Pilates é para todo mundo. Ele é feito para o corpo, não é mesmo? Então, assim, você não precisa estar lesionado para fazer o Pilates. Isso é bem importante. Não é um exercício de fisioterapia, não, né? Não é fisioterapia. Como eu disse no começo, ele é um método de condicionamento físico. Perfeito. Apesar dele ajudar muito em lesões, não vou fugir da sua pergunta, apesar de ajudar muito nas lesões, ele é um método de condicionamento físico. Perfeito. Tá? Então, assim, para a criança em si, fica chato, né? O Pilates, ele foi desenvolvido para adultos. Né? O Joseph Pilates é o criador.
Não vou falar muito da história do Pilates, porque tá na internet, tá? Pode botar no Google lá. E nem é o nosso foco aqui. Exatamente. A gente quer saber da prática. Isso. Eu sou dessas. Então, ele desenvolveu para adultos. Ali na história dele, apesar dele ter uma história de, desde jovem, ter problemas de saúde, precisar de prática de atividade física. E a partir dessa história dele, de criança e adolescente, ele desenvolveu o próprio método. Ele foi aplicar o método já lá em adultos. Mas tem os aparelhos de Pilates, né? Tem o famoso mat Pilates, que as pessoas chamam de solo. Dá para fazer no chão, em qualquer lugar, em casa. A pandemia bombou o mat. Perfeito. Dá para fazer sem aparelho, mas tem os aparelhos. Tá? Então, para a criança, é uma coisa mais lúdica, né? Eu falo assim, até como mãe, estudar um pouco mais esse universo da criança, a criança tem que brincar. Verdade, né? Vai brincar, você vai ter a vida adulta inteira para se enfiar dentro de uma academia, dentro de um estúdio. Então, criança... Nossa, perfeita essa tua linguagem. Tá? Então, para adolescentes também, lá no estúdio a gente já teve, acho que a partir de 11 anos. 11 ele era meio assim disperso e tal, mas a criança com 12, 13 anos já entra na adolescência ali, que já tem uma estatura, um tamanho para entrar nos equipamentos, já vai criando um pouquinho de consciência. E é quando eles têm o estirão e vão entortando. Exatamente. Essa é uma das perguntas aqui, porque o pessoal me manda algumas perguntas, eu sempre arquivo para, logicamente, trazer um profissional adequado e explicar. Essa questão do estirão, tem muito adolescente com a coluna torta. Sim. Então, quer dizer, o Pilates ele também consegue corrigir essa postura? Sim. E sem uma cirurgia, né? Sem cirurgia. Porque se você não deixa, se você não corrige, aquilo vai passando, chega um momento que não tem como, você vai recorrer à cirurgia. Eu já tive muitas mães de alunos que precisaram recorrer à cirurgia. Por quê? Por vezes, né, eu conhecia, por exemplo, alguns casos, né, com 14 anos, eu tive 2 casos bem sérios de alunos, quando eu dei aula eles tinham 14 anos, mas foi uma infância toda, pelo histórico, exatamente, com a postura errada. E por vezes, né, os pais trabalhando fora, a gente entende essa rotina difícil, né, e não conseguiram ter um olhar atento, porque também houve a questão da escola, que não na época, eu me omitindo, mas na época eu não o conhecia. Então, professoras que passaram, que na minha humilde opinião poderiam ter chamado a atenção, não chamaram. Por isso eu falo, gente, escola é um outro ambiente extremamente importante, assim como a família, para levar essa criança, dar a atenção que ela precisa e levar para a família as discussões. Escola não pode simplesmente passar e se omitir. Então, quando esses 2 casos que eu me recordo bem foram meus alunos, esses 2 meninos, eram 2 meninos, eles estavam na fase do estirão. Então, eu me recordo do início do ano, eu já ter observado a coluna e comentado com a mãe, e a mãe, na época, colocou os 2 para fazer basquete. E o basquete era bom, mas tinha um impacto quando eles caíam, então começava, não eram irmãos, mas eram amigos, e dava impacto na coluna. E foi a partir daí que a mãe observou. Quer dizer, então, por mais que eu viesse falar algo com 14 anos, já foi uma infância toda, né? E o Pilates, então, poderia ter atuado com 12 anos, por exemplo, com 11 anos, porque é verdade, né? Para criança é muito parado, né? Sim. Para um adulto. Agora, um adolescente já é mais direcionado. E aí vem a questão das costas. Quanta gente toma remédio para dor de cabeça por conta de problema nas costas, ou dor nas costas, não sabe se é dor é na cabeça, se é nas costas. O Pilates pode ajudar nessa parte também? Oh, sim, com certeza. Eu gosto, bom, a gente é bem prática, eu já entendi que a gente fala essa linguagem, gosto de dar exemplos, tá? Eu tive uma aluna que, jovem lá, entre 35 anos mais ou menos, e ela amava correr, e ela não corria mais porque ela tinha uma hérnia de disco. Poxa vida, né? Nossa, eu tenho uma hérnia. Às vezes você tem e não sabe, e tá vivendo aí plena, não é mesmo? E aí ela começou a fazer o Pilates. Ela, assim, no caso dela, teve a fase aguda de dor. Quando você tá em fase aguda de dor, vai fazer fisioterapia. Saiu da fase aguda de dor, aí a gente vai fortalecer e criar uma nova postura com o Pilates, tá? E depois com o Pilates ela voltou a correr. Não acredito. Tem um impacto e ela hoje
continua correndo. Então, quer dizer, uma pessoa que tem hérnia de disco, o Pilates pode ser, abre aspas, uma salvação no sentido até da dor, porque realmente é muito puxado. Sim. E aí seria, eu não sei se, lógico, cada caso é um caso, mas essa sua ex-aluna, ela era uma vez por semana que ela fazia Pilates? Duas? Ela fazia 2 vezes por semana. Em média, o Pilates, como qualquer atividade física, é legal fazer em dias alternados, tá? Então, você pode fazer todo dia? Pode sim. Nós, instrutores, que já estamos calejados no método, a gente geralmente treina todo dia. Todo dia. Todo dia. Mas, assim, é que eu trabalho com formação de instrutores também. Ah, então isso Tá. aqui é um outro gancho legal para explicar aí pro pessoal. Daqui a pouquinho você vai falar disso. Então, para instrutores, a gente treina todo dia, ou até 3 vezes por semana, dias alternados. Mas o ideal, assim, para pessoas regulares, que a gente fala, são 2 vezes por semana. Porém, não posso, é um pouco pesado para o meu bolso, posso fazer uma vez só? Não vou ter resultado? Vai ter resultado. Só que vai demorar um pouquinho mais. Mas ele tá lá. Você permanecendo essa uma vez por semana, né? Se você faltar na outra semana, já vira 15 dias. Exatamente, né? Então, aí assim, já não é a mesma consistência. Tendo essa consistência de treinos e tal, sim, uma vez por semana funciona. 2 é ideal, 3, bacana quando você já tá bem condicionado. Todo dia, nossa, mais pra frente dá pra fazer. Que perfeito! E a Natália, aproveitando que você falou, minha querida amiga, a Natália também, pessoal, forma profissionais, ou seja, ela ministra cursos de Pilates. Eu tenho um público muito variado e muitas amigas minhas que são profissionais da educação física, mas que não dão aulas de Pilates e já chegaram para mim, por conta do boom da pandemia, muita procura pelo Pilates, aonde realizar um bom curso de Pilates. Então você realiza em que lugar que você... Assim, atualmente eu não estou ministrando cursos, eu trabalho mais com workshops, mas no estúdio Nanopilates, que é onde eu me formei, é onde eu trabalho ainda, ele tem 2 maneiras de você se formar, né, como instrutora, que é assistindo os workshops isolados. Porque o Pilates ele é dividido em básico, intermediário e avançado. Se eu fosse começar agora, eu seria Básico. Todo mundo entra pelo básico. Se você fosse um atleta olímpico, você ia começar no básico. Perfeito. A diferença é o tempo que você leva para se desenvolver. Entendeu? Que é mais... Aí é outro detalhe, outro gancho para você. O Pilates, ele não é só físico, ele é corpo e mente. Tá bom? Já falo sobre isso também. Natália, eu não sei quantas entrevistas você vai ter que voltar, porque esse é um assunto extremamente requisitado, a questão de como lidar, por exemplo, com transtornos de ansiedade, depressão, uma série de coisas, e as pessoas me pedem, Ju, traz dicas no seu programa, leva pessoas que possam nos ajudar. Então, quer dizer, também tendo essa ligação, sim, tem uma contribuição. Muito. Nossa. Voltar para a formação. Então, o profissional que quiser chegar, ele chega lá, faz o básico, intermediário, avançado, isoladamente, ou tem a formação, que a gente chama de completão. O combo. Aí você pega o combo. O que acontece? Faz todos os módulos, mas faz o estágio. Passa uma semana por mês lá no estúdio fazendo aulas e vivendo o método com a gente. E aí tem as avaliações dos módulos, né? E aí se forma. Essa é a coisa mais completa que tem. Sim, entendeu? Chama Nanopilates. Nanopilates. Vai aparecer, Nanopilates. É a cidade que está localizado, o estúdio é em Santo André? O Nano, ele é em São Paulo. São Paulo. Tá, aqui em Santo André, tem a Aline Macena. Ela ainda, acho que não tem curso de formação, mas, porque eu tô falando isso? Porque eu comecei a abrir turma no estúdio dela. Ela tem 2 estúdios em Santo André. Como é o nome do estúdio? Tem o Estúdio Mais. Que eu acho que é Jardim Santo Alberto. Certo, aqui em Santo André. Em Santo André. Certo. E tem o Bela Vista. Certo, Estúdio Bela Vista. Estúdio Bela Vista, que é onde eu atendo. Que legal! E daí no Estúdio Mais tem aulas em grupos e no Bela Vista são aulas mais personalizadas. Sabe, Nath, uma outra pergunta que também me fazem, me colocam é a questão da terceira idade. Nós, felizmente, estamos vivendo um momento em que as pessoas estão se olhando mais, né? E olhando também,
Não só aquele que é o mais jovem, se preocupa com a estética, com o esporte, com a saúde, e o mais idoso não. Não, a gente está vivendo um momento muito legal de idosos. Fala idoso, fica pesado. Pessoas da terceira idade, logo, logo estarei eu, né? Estaremos nós. São pessoas que buscam a saúde, não importa a idade. Então já foi aquela época, meus amigos, em que idoso tinha que ficar sentado lendo jornal, que hoje em dia nem mais tem jornal em papel, né? Ou fazendo crochê. Não. Terceira idade, aliás, muitos têm mais saúde que muitos jovens por aí, né? Então a busca do Pilates para a questão do condicionamento físico na terceira idade deve ser fantástica, né? Fantástico, é fantástico. Eu posso falar pelos meus pais. Ai, que legal! Meu pai tem 74, minha mãe tem 70. A minha mãe pratica Pilates há mais tempo que eu. Não acredito! Ela começou a fazer aulas e aí logo na sequência eu fui também. Eu comecei no Pilates porque eu tinha dores cervicais. E aí a professora que dava aula, a Rafaela, ela falou, preciso de alguém para me substituir, enfim, vamos fazer o curso. Foi assim que eu entrei. Mas voltando para a terceira idade. Então, meus pais super fazem há mais de 10 anos. Meu pai joga futebol, seus 74 anos. Então, ele tem muita lesão, né? Uma vida inteira. Então, além de ser idoso, ele tem lesão. Tem joelho, tem quadril, tem lesão no ombro. E a prática do Pilates melhorou a qualidade de vida dele absurdamente. Minha mãe, também com dores lombares, ela nunca foi, assim, grande praticante de atividade física. Melhorou muito, muito, muito. Eu acho que hoje ela não ia ajudar a cuidar das minhas filhas com tanta qualidade se ela não fizesse Pilates. E eles fazem no estúdio, fazem online? Eles fazem no estúdio. A minha mãe fez online durante a pandemia, meu pai mais ou menos, mas é presencial. Eles fazem lá no estúdio Bela Vista hoje. Isso é uma coisa fantástica. Uma fala muito recorrente das pessoas é: eu não posso fazer uma prática esportiva, eu não posso fazer um Pilates porque eu tenho lesões. Eu ouço da minha família isso, minha mãe, que é outro gancho aí que eu busco, né, trazer profissionais também para ajudá-la, mesmo ela falando isso, porque eu sei que não é definido, por conta da lesão eu não posso fazer. Pelo contrário, mas tem a prática correta. Isso. E eu não, olha, de fato, para mim está sendo um aprendizado gigantesco sobre o Pilates. Então, quer dizer, apesar da lesão, a pessoa ela vai fazer e ela vai, inclusive, viver sem as dores. Isso, há uma possibilidade. Não está tomando remédio para as dores, não quer dizer que não vá tomar, mas as dores vão ser muito amenizadas. E é engraçado porque você falou do seu pai, mas eu já vi o seu pai nos vídeos fazendo Pilates. Sim. E a questão do estúdio favorece a prática, vamos dizer assim, como que é? Porque alguns falam, Pilates pode só fazer em casa. Claro, tem grandes possibilidades, é tão interessante quanto, mas no estúdio, como é que funciona? É assim, tem os aparelhos de Pilates que o próprio Joseph Pilates desenvolveu. Tá? Então, para quem, principalmente para idosos, assim, para pessoas que têm lesão, o aparelho ele ajuda muito. Tá? Porque o mat, o solo, é o mais difícil. A gente fala por quê? Porque não tem nada para te ajudar. O aparelho, as tensões oferecidas pelo aparelho é através da mola. Então a mola ela pode te ajudar ou ela pode te intensificar o exercício, dificultar. Então nos aparelhos é muito mais fácil. Pela altura dele, sentar, levantar, a questão da mola ajudar na movimentação. Então o ideal é que seja em estúdio, tá? E qual estúdio, né? Porque tem muitos estúdios por aí, né, Nath? Isso. É um assunto bem delicado, tá? O Pilates, por que eu falo assim, Pilates clássico? Eu sou instrutora de Pilates clássico. Por quê? É muito estudo em cima do que o próprio Joseph Pilates criou, tá? Então ele criou esse método e ele treinou alguns professores, né? Então Joseph teve essa principal aluna romana e a romana teve alguns alunos ali direto que a gente teve, meu chefe fez a formação dele com um aluno dessa romana. Meu Deus! Então, a gente toma cuidado para se aproximar das pessoas que fizeram o que o Joseph ensinou, o próximo do original. O que acontece? Dentro disso, algumas pessoas foram colocando o seu dedo, falando, por que o pé é assim?
Ah, é de 1914, então vamos dar uma atualizada nisso aqui, vamos colocar o pé assado. Mas não sabe o propósito daquele pé. Nossa, que sério isso. Uhum. Então, isso foi modificando e modificando e modificando e modificando, tá? Então, que daí eles chamam, daí tem outros nomes, contemporâneo, moderno, enfim. E às vezes o profissional ele não sabe disso, ele nem sabe disso. Tanto que chegam instrutores pra gente já vários instrutores com mais de 10 anos de experiência. Nossa. Chegam pra gente, fazem o curso e falam: "Nossa, agora faz sentido". Que coisa, mas isso é. Gente, que sério, né? É. E assim, não é culpa do profissional que está fazendo aquilo, ele aprendeu daquele jeito, Sim. né? Sim. Então, é questão de informação. Hoje em dia, o Pilates clássico ele tá mais popular, né? Mais divulgado, é mais para todos os instrutores abertos, porque por um tempo foi bem fechado. E então, e eu estou aqui então para ajudar a orientar, inclusive, as pessoas que vão procurar um estúdio, né? Sim, porque não é qualquer estúdio. Então, gente, Isso. olha isso. Isso é realmente muito sério. É aquela coisa, né? Algo que foi criado e as outras pessoas que foram, logicamente, entendendo e aprendendo, mas quando você foge da essência, não é mais aquilo. Pode ser uma outra coisa, e aí a gente está falando de qualquer coisa. Quando você foge do original, pode tanto ser melhorado quanto ser piorado, mas no caso do Pilates, você fugir do original é você fazer outra coisa. É assim que eu entendo. Eu falo assim, eu sou um pouquinho rebelde. Não. Conhece da adolescência? Sim. Põe seu nome. Não sei, inventa o seu método, entendeu? Sim, porque não é Pilates, Natália. Não é. E a gente não sabe, né? A gente, como consumidor, a gente não tem ideia. Vou te falar, ó, eu me formei na faculdade em 2005. Eu nunca tinha ouvido falar em Pilates. Nossa, Hoje em dia, sim, tem universidades que já, né, não tem como não falar de Pilates, não é mesmo? Sim. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Quando você... Posso dar dica já? Pode, não, eu acho importantíssimo. Eu tô chocada, de verdade. Quando você for atrás de um estúdio de Pilates, pergunta a formação do professor. Tem Google para tudo hoje em dia, né? Sim. Pergunta a formação do professor. Aí ele vai falar, se ele fez, fiz um curso de 3 dias. Entendeu? Ou seja, começa a trabalhar teu senso crítico. Nosso alerta, ele pisca. Exatamente. E os equipamentos também são diferentes, os clássicos dos contemporâneos, os clássicos são menorzinhos. Assim, tô falando grosseiramente. Claro, não, mas é importante pra gente, é importantíssimo. Você chega no estúdio, os clássicos são menores, são mais, como é que fala? Ergonômicos, né? Não tem aquele trambolho. Tem o Cadillac, que é o que chama atenção, né? Que é um grandão. Cadillac. Assim, que as pessoas se penduram. Em homenagem ao carro, tá? Aquele é cheio de acessórios. Então, quer dizer, aquele que o pessoal vê, as pessoas penduradas e tal, então chama Cadillac, porque dá para esticar a coluna, é isso? Ixi, dá. Nossa, só um adendo aos pendurados, que eles chamam atenção, enchem os olhos, mas assim, 2% dos exercícios são pendurados. 2%? É muito pouco. Quer dizer que qualquer um de verdade que está nos assistindo e tenha vontade de praticar o Pilates, pode, não tem? Porque essas pessoas ficam, mas eu vou ter que fazer aquilo e tal. E quem acha engraçado ou divertido, fala, que legal, mas a maioria, então nem vai procurar, porque acha que vai ter que ficar, abre aspas, se pendurando ali. O que, logicamente, é o grosseiro, né? Porque não é essa a proposta. Então quer dizer que a maioria dos exercícios são feitos sentado, no chão, solo. Sentado, deitado, em pé. Assim, a ideia do Joseph Pilates, né, que ele deixou 2 livros escritos aí, por isso que eu falo que é a ideia dele, né, nunca conversei com ele, é que a gente levasse o Pilates para o dia a dia. Então você faz a prática de 50, 55 minutos de uma aula perto de um dia de 24 horas, é pouco, não é? Tira as horas que você dorme. Olha o tanto de tempo que você passa acordado ali, a tua coluna, teu corpo inteiro sofrendo a força da gravidade. Então, ele queria que as pessoas levassem isso para o seu dia a dia. Então, não adianta você fazer Pilates. Faça Pilates 3 vezes por semana. E aí, Ju, eu venho dar uma entrevista assim para você. Não tem a essência. Entendeu? Essa é a ideia. Nath, fico aqui pensando, quantos de nós não trabalhamos ainda, porque passou a pandemia mais ou menos, mas ainda não se mantém sentados, né?
Eu tenho aí o meu companheiro de anos, o Fábio, e eu vou puxar ele para o Pilates, porque eu tô achando que vai ser fantástico para a coluna. Porque por vezes não tem jeito, você fica muito tempo sentado. Não é? A gente até usa alguns reloginhos que avisam, fica em pé, né? Levanta, Levante. E aí você só olha o relógio e faz, não, agora não dá. Não, agora não dá. E aí você está em reunião e tal. E realmente o Pilates ele ajuda em tudo. Natália, meu Deus, que aula que você deu hoje, falando, inclusive, desses, abre aspas, charlatanismo, né? Do charlatanismo. Porque de fato é o que a gente conversou. Se você foge da essência do Pilates, você pode estar fazendo uma prática até legal, mas não é o Pilates. E Pilates clássico, ele tem muito dessa busca aí, até da história, da formação do próprio Joseph, de quando ele foi, quando ele criou, eu não sabia, então ele tinha problemas no corpo e aí tinha dores e aí ele criou. Sim. E você foi no Pilates por causa disso também. E eu entrei no Pilates por conta de dor. Você, por conta dos esportes e tal? Eu jogava vôlei, né? Então eu tenho essa postura aqui e eu tinha muita dor cervical. Caramba! E é onde a tensão, né? Nossa tensão, enfim. Só uma coisinha que você falou bastante da pandemia, do trabalho em casa e tal. Sim, o Pilates ele trabalha como compensação, te ajuda a lembrar. As pessoas sempre falam assim, eu tava lá trabalhando, eu lembrei de você. A sua vozinha veio, cresce a coluna. O professor de Pilates ele é muito querido, muito lembrado pelas pessoas, né? Porque a gente martela mesmo, a gente quer que a pessoa tenha saúde, né? Isso trabalha muito, dá muita disposição, né? Então, durante a pandemia, eu acho que eu fiz uns 2 ou 3 vídeos, tem lá no meu Instagram depois, lá legal. naquela época da pandemia. Ensinando a varrer, a lavar louça, porque a gente estava dentro de casa, né? Então, essas coisas. Eu acho que eu tenho um também de postura ao trabalhar ali. Nossa, que legal! Porque, de fato, são atividades que quando a gente faz em casa por muito tempo, como, por exemplo, varrer, realmente reflete dores nas costas. E você trouxe aí um vídeo. Ai, que legal! Eu tenho caseirão, os vídeos Nossa, mas com que dicas. legal, são os mais legais. Eu tenho um aluno que ele tinha uma questão no ombro, ele falou, Nath, o meu escorredor de louça é ali em cima, dói meu ombro de fazer isso. E aí, ele é aluno de personal, né? Mas eu não consigo separar o meu olhar do Pilates pro personal. Claro. Então a gente trabalhou essa melhora a consciência escapular dele. Aí ele fala, quando vai dói, eu já arrumo e coloco sem doer. Ou seja, estava doendo pela má postura dele. Gente, tudo é postura então, Nath? Sim, basicamente alinhamentos, né? E o que você falou do que o movimento é importante, sim, o movimento cura. Movimento cura. Nossa, que sério. Tem até cirurgias ortopédicas que antigamente a pessoa saía lá, não posso mexer, meu joelho. Já sai da sala de cirurgia, no outro dia já tá mexendo na fisioterapia. Ou então já sai com o joelho flexionado, enfim. Sabe-se que cada vez o nosso corpo foi feito para mover. Perfeito. Né? Então, até meu lema do meu marido é assim, mover-se bem para mover-se sempre. Nossa, verdade. Gente, eu ia pedir para você uma dica para o pessoal de casa. Eu sempre gosto de fechar o programa com dicas, mas eu acho que essa é a principal. Movimento cura. Sim, movimento com qualidade. Então, sempre tenha um profissional capacitado, né, para profissional de educação física ou, no caso de lesões, fisioterapeuta, para orientar o teu movimento, para você se mover bem e se mover sempre. E se procurar o Pilates, procurar o estúdio adequado. Hashtag fica a dica para Nanô Pilates e Pilates Bela Vista. Pilates Bela Vista também. Nath, uma outra experiência que você passou recentemente, a sua segunda gestação, eu queria te chamar um dia no programa para falar dos benefícios do Pilates para a mãe, para a mulher que teve filho, porque a gente sabe, né, das dificuldades, das dores e as delícias de ser mãe. E eu tenho certeza que vai ser muito legal um dia você vir e falar do Pilates com esse olhar, não só de professora, mas de pessoa que é mãe e que passou por isso. Sim. Só vou adiantar, assim, porque tá mais no tema de hoje do que do próximo. Se você pretende ter filho, já comece a fazer o Pilates agora. Tá? Não é interessante uma pessoa que nunca fez Pilates engravidar e começar. Tá? Olha só que a gente mexe com musculaturas e tal, e fica um pouco arriscado. Então, o ideal é que a pessoa já comece a fazer o Pilates antes, e aí engravide e consiga dar continuidade. Porque, pelo que eu entendi, Pilates é vida. Exatamente. Que gostoso, Nath. Muito obrigada pela tua presença de coração.
Meu convite super aberto para outros, tá? Estarei aqui, só chamar que eu venho. Perfeito! Porque o pessoal de casa sabe que o objetivo do programa é sempre educar para transformar. Aqui na nossa TV, que o nome já diz, TV humana. O que é bom para nós é bom para o humano. Um abraço enorme. Fiquem todos aí na expectativa do nosso próximo programa. Tchau, tchau!